Além da dificuldade de encontrar mão de obra qualificada, as empresas não conseguem preencher cargos de liderança. Entre os motivos, falta de oportunidade, que desestimula talentos que não veem chances de crescer. Para falar sobre bons chefes e bons funcionários, convidamos hoje para o Análise Direta Roberto Ebina. Ele é gestor de recursos humanos e vai falar como é essa relação entre empregado e empregador. Roberto, muito obrigada pela sua presença aqui na Análise Direta. Eu é que agradeço, Denise, o convite. Do que depende o sucesso de uma empresa, Roberto? Eu acho que o sucesso de uma organização depende muito de boas pessoas trabalhando juntos por uma causa que seja comum a elas. Uma causa que a empresa defenda e que a pessoa que esteja dentro dessa organização seja capaz de dar o seu melhor todos os dias. Se esse ambiente for possível de ser criado, o sucesso da empresa está garantido. Agora, as empresas procuram funcionários qualificados, né? Mas dá para lapidar o funcionário? Quem vai contratar tem que ter essa visão? De repente o funcionário não está pronto ainda, mas é excelente. É verdade. Eu acho que todas as pessoas têm dentro dela uma coisa chamada potencial. E, obviamente, potencial é alguma coisa que tem uma certa dificuldade de se medir. Mas eu vejo muitos chefes falando assim, ó, esse indivíduo tem um grande potencial. Quando você pergunta para ele assim, como é que você mediu isso? Ele vai falar de desempenho. Então, há uma diferença entre potencial e desempenho. Desempenho é algo observável, que a gente é capaz de medir, é capaz de mensurar. Potencial é algo que está lá dentro do indivíduo, que ainda precisa ser verdadeiramente lapidado. Então, assim, ter a oportunidade de fazer essa transformação do potencial do indivíduo em desempenho, para mim é o que se chama de aproveitar as pessoas dentro da organização. O que é ser um bom funcionário? Bom funcionário é aquele que não está preocupado com o salário no final do mês. Ele está preocupado em fazer um bom trabalho, dar o melhor de si para aquela organização que ele trabalha. Eu tenho certeza que todas as pessoas que entrarem dentro da organização e pensarem nisto, eu vou dar o meu melhor todos os dias e vou agregar o valor que eu posso para esta organização. Ele vai ter sempre sucesso na vida dele. Agora, tem uma diferença entre ser um bom funcionário e ser puxa-saco, né? Ah, tem. Mas eu acho que as organizações também estimulam a criação do puxa-saco. Porque se ele não... Porque se ele não puxar, ele não vai ter lugar na organização muitas vezes. Depende do chefe que ele vai ter. Então, se ele tiver um chefe que quer ser badalado, quer ser aparicado e tal, ele vai precisar... Mas tem um bom funcionário que desempenha bem, tem potencial e não consegue fazer essa parte aí do trabalho de... Eu diria que quem faz um bom trabalho e dá o seu melhor, não precisa disso. Esse é um fato. Mas nós precisamos acreditar que os chefes acreditem nisso também. Essa comunhão é que é importante. Então não há como você falar de categorização de um tipo de funcionário sem antes olhar a relação entre chefe e o colaborador. Vamos falar um pouquinho do chefe, então? Vamos. O que é ser um bom chefe? Uau! Eu acho que chefe, essa palavra já está se tornando um pouquinho maldita. Né? Porque chefe dá aquela ideia de que alguém que vai mandar, de alguém que vai ditar como é que as coisas devem ser feitas, né? E se a gente acredita que uma pessoa tem um potencial, uma capacidade de gerar resultado, eu acho que o chefe deveria se transformar num líder que inspire esta pessoa a fazer esta transformação. Ou seja, esse líder deveria desafiar esta pessoa todos os dias para ela mostrar o quanto ela efetivamente pode. Desafiar, mas com essa cobrança de eu mando, você obedece? Sem não. isso. Sem isso? Nada. Ele não, aliás, ser chefe não precisa ser isso. Ser chefe precisa ser alguém que identifique no indivíduo uma capacidade enorme de realização e de transformação. Se ele consegue fazer isto... O chefe deveria ser o exemplo, então? Para eu me espelhar e dizer, eu quero chegar lá? Eu diria que o chefe deveria ser, antes de tudo, um inspirador. O exemplo, ele é sempre algo positivo porque ele arrasta.
existem muitos chefes que são chefes de discurso, né? Ele fala o que deve ser feito, o que deve ser feito, e ele mesmo não faz. Então o exemplo deveria ser de como eu ajudo esta pessoa a ser alguém melhor no dia a dia. Essa, para mim, é a grande função de um chefe. Todo bom chefe é um bom líder? Para você ser chefe, você tem que ter a liderança? Eu diria que se você for só um bom chefe, você pode ser até um paternalista. Não significa ser um líder. Um líder é uma pessoa que respeita e é respeitado pelo seu colaborador. Na empresa a gente tem líderes que não são chefes também. Não temos? Tem. Pessoas que são respeitadas como líderes e não ocupam cargo nenhum a mais do que o outro. Nós estamos falando de uma coisa que é status e outra é posição de um cargo para um papel desempenhado por uma pessoa, né? Então, assim, ser chefe basta uma nomeação numa carteira. E é interessante, porque para você ser engenheiro e assinar um documento de qualquer obra ou qualquer coisa assim, você precisa ter 6 anos de formação. Para ser chefe basta uma nomeação. E lidar com pessoas é uma coisa complexa, não é uma coisa simples. O problema é que o chefe, quando ele se torna um chefe, ele pensa que lidar com pessoas é a mesma coisa que lidar com uma máquina. E aí encontra-se a dificuldade dele. É que a máquina não reclama, a pessoa reclama. Agora a gente está falando então de pessoas, né? Equipe, uma boa empresa tem uma boa equipe, um bom time trabalhando para ela, né? O ideal é que o chefe deixe o empregado livre para opinar, expor o seu ponto de vista. Tem que ter essa abertura? Isso faz uma empresa crescer? Faz. Tem que ter essa abertura e isto faz uma empresa crescer. Olha, as grandes ideias de transformação têm surgido de momentos mais inusitados que você imagina, e às vezes de acasos dentro disto. Se você imaginar que você tem uma empresa com 500 funcionários, 50 funcionários ou 10 funcionários e deixar essas 10 cabeças pensando em fazer o melhor para dentro dessa organização, algo de melhor vai sair. Agora, se você tiver um só pensando e os demais executando o que esse um está pensando, a direção da empresa só vai ser a desta cabeça, que nem sempre pode estar certa. E na maioria das empresas falta essa comunicação entre chefe e empregado? Eu diria que comunicação é um problema humano. Então não é só entre chefe e subordinado, né? Você vai entre marido e mulher, você vive encontrando isso. Mas, voltando para dentro da organização, isso é um fato, né? Normalmente nós temos coisas assim que impedem, por exemplo, uma pessoa de falar algo que vai desagradar uma pessoa. Eu não vou falar isso porque vai magoar essa pessoa. Espera aí. O magoar significa tornar essa pessoa melhor, ou eu vou ajudar essa pessoa ao falar o que eu estou pensando a respeito dela, ou pelo menos assim, descrevendo o que ela faz e que impacto ela causa em mim, que danifica a nossa relação. Ajudaria a construir uma melhor relação? Ajudaria. Então fala. Isso tanto de empregado para empregador ou de empregado para empregado mesmo, essa relação de comunicação ela tem que existir sempre. Então, sempre. Se eu observo alguma, não apontando a falha, mas enfim, sempre focando no sucesso de uma próxima vez, isso é válido. Eu diria até, as falhas sempre vão existir. As falhas são o processo mais dolorido de aprendizado que uma pessoa possa ter. Ninguém consegue contar histórias de sucesso sem ralar o joelho. É assim, eu vou andar de skate, não tem jeito, você não tem nenhum machucado, você não tem história para contar. Você não vai ser um cara assim, eu sou o cara do skate porque eu nunca caí um tom. É mentira. Tem que ralar o joelho. Então o erro faz parte do processo de aprendizado do ser humano. As empresas deveriam, ao contrário de inibir o erro, permitir que ele ocorresse dentro da organização como parte do aprendizado dela. Uma organização que aprende é uma organização que estimula as pessoas a correrem riscos e a fazerem cada dia melhor e diferente o seu trabalho. Porque senão ninguém vai ousar. Exato. Acabou ninguém a vai fazer ousadia. nada diferente. Cada um vai chegar, fazer trabalhinho normal, ir embora e não vai crescer. E tem coisa mais entediante do que isso? É verdade. Não é?
E olha, quando falta essa comunicação, quem que pode dar o primeiro passo? Tem que ser sempre o chefe ou o empregado pode ir lá e falar assim, olha, eu tenho uma ideia aqui para dar, correr esse risco, mesmo que isso, sei lá, de repente ele se sinta ameaçado, enfim. De novo, nós vamos falar da relação que ele tem com o superior, né? Se é uma relação de abertura, como você mencionou anteriormente, provavelmente essa dificuldade não existirá. Então, toda e qualquer organização que queira crescer, ela deve tirar do ambiente dela a possibilidade da existência de medo da exposição. Se ela consegue fazer isso, ela transforma num ambiente muito mais produtivo, onde as pessoas vão trocar excelentes ideias. Leva mais tempo, mas eu garanto para você que, se eu trocar uma ideia com você, eu já vou sair com 2 ideias. Você vai sair com 2 ideias. Se eu trocar esse copo de água com você, você vai sair com 1 copo de água e eu saio com um outro copo de água. Esta é a ideia. Então, a troca de ideias multiplica o efeito disseminador e criatividade, de inovação dentro da organização. Esta, para mim, é a grande chave do desenvolvimento de uma empresa. Numa reunião, sem medo de dar suas opiniões. Exatamente. Por que uma pessoa dentro de uma reunião deveria ter medo de se expor? Se o propósito dela é contribuir para a organização. Só que aí entra uma variável que é assim, o sujeito está ali dentro daquela reunião, está conversando com a pessoa e de repente ele olha para ele e diz, esse cara está querendo aparecer aqui. Ele julga o comportamento do outro. Através de um afeto que se chama ciúme, ou inveja, vaidade, e isto acaba comprometendo a vida.